Olá, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar, atendendo a pedidos de vocês, sobre um assunto, tá? Sobre traumas de relacionamento abusivo. Para iniciar, a gente precisa entender o que é relacionamento abusivo, se vocês sabem, né? Que inclui falta de apoio, comunicação tóxica, ansiedade, medo, ciúmes excessivo, o meio controlado, um controle de tudo, né? Medo da pessoa, das atitudes, o que eu posso, o que eu não posso fazer, que eu tenho medo que a pessoa descubra, etc. Ameaças veladas, disfarçadas de críticas, né? Os críticas vindo, os elogios vindo como críticas disfarçadas, etc. Várias razões, tá? Várias coisinhas que vão se desenhando e a pessoa às vezes não percebe que está envolvida, está dentro de um relacionamento, tá? De tão envolvida que a pessoa tá. E todo final de ciclo, todo final de relacionamento, de situações, é o fechamento de ciclo. E o que a gente precisa fazer? Vivenciar o luto disso. Porque se a gente atropela esse luto, ou seja, se a gente não vivencia tudo que a gente tirou de bom e de ruim de uma relação, nós vamos enfrentar uma outra relação ou uma outra situação que, quando essas situações acontecerem, a gente vai mexer muito com a gente não vai conseguir seguir. Então, em algum momento vai atropelar e a gente vai precisar parar para falar sobre isso, tá? Então, sim, essas relações deixam muitos traumas, tá? E tudo que uma próxima pessoa pode agir ou fazer, ou elogiar, qualquer coisa, a pessoa vai, opa, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho, acaba transferindo, acaba comparando. Então, a gente precisa vivenciar o luto de todas as situações, de todos os finais, fechamentos de ciclos, para que a gente consiga lidar e entender o que eu vivi, tá? E lidar com esses sentimentos, com essas situações todas, para entender até onde, né, eu aceito o que, né? Então a gente precisa, cada um no seu tempo, trabalhar sobre todas essas situações, esses sentimentos, entender, né, que o que foi exagerado, o que foi fora do controle, fazer com que com um processo lento e devagar no seu tempo, porque as pessoas são tão traumatizadas, né, com essas relações, que às vezes elas têm medo e vergonha de falar que passaram por ele. E vergonha de falar muita coisa, o que sentem, o que está guardado lá dentro, como que eu me permitia viver algo assim, tá? E isso faz parte de um caminhar, e às vezes a gente não, e não é culpa, é um aprendizado, é um amadurecimento, tá? Mas que precisa ser dividido, precisa ser amadurecido, precisa ser entendido, precisa ser sofrido, chorado, para que o pensamento mude, que não tenha medo, que entenda que uma pessoa é diferente da outra, que por mais que pode parecer, mas não é a mesma pessoa, e por aí vai. Para poder ter confiança de novo, porque isso está muito afetado. Como eu vou confiar em alguém que me parecia tão bom e que um dia se revelou, né? Então, esses traumas são comuns e precisam ser trabalhados em terapia, para que a gente consiga falar, ser ouvido, tá? Se abrir para que escute uma palavra de apoio e trabalhe para que isso não se retrate e não se reflita numa outra relação ali na frente, tá? Isso é muito, muito importante. Fica a dica, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe aí que eu vou passar para
responder. Um beijo para vocês.